Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico na nossa playlist de terça-feira sobre o livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman. E hoje a gente vai para o nosso segundo episódio, que a gente vai falar sobre a contribuição do Karl Marx para este pensamento aqui do Marshall Berman sobre a modernidade. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar, comentar e, se puder, ajudar o canal aí no Apoia-se. Eu vou colocar aí agora o spot do Apoia-se para você se estimular a apoiar o canal. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na Notas de Aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, então vocês viram aí, né? O esporte do Apoia-se. Quem quiser é só apoiar o canal, né? Além do apoio que você já dá simplesmente assistindo o vídeo. Assistindo o vídeo, dando like, se estando inscrito, comentando. Tudo isso aí não custa nada. Mas se quiser apoiar mais, é só ir lá no Apoia-se. Pois bem, então, como a gente viu no último episódio, né? Desse livro do Marshall Berman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Eu estava até reassistindo o primeiro episódio, porque uma pessoa comentou, né? Eu agradeço o comentário, né? Da pessoa, ela colocou que nunca tinha pensado, né? Estava começando a estudar psicanálise e não tinha pensado na contribuição sociológica, né? Aí eu reassisti o vídeo para assim, perceber melhor sobre o que ela estava falando. Eu acredito que foi na parte que falava sobre a questão de que na modernidade nós somos estimulados à autorreflexão, né? A refletir sobre cada um de nós mesmos, sobre si mesmo, né? Então, revendo, né, tava notando como o Marshall Berman, com essa questão de dizer do que é que se trata essa modernidade, veio tirar, a princípio, né, do Karl Marx, a partir dessa frase. Então, ele diz assim, que o Karl Marx, especificamente, não fez nenhuma elaboração sobre a modernidade, porque ele já estava inserido nela, certo? Ele já estava no ethos da modernidade, da transformação, da destruição e reconstrução completo. Então, toda a interpretação dialética da sociedade que o Karl Marx tem já é uma expressão da modernidade. O fundamento da dialética é justamente essa questão da antítese, contradição e daí a nova síntese. E isso como uma espiral constante, né? E é uma visão de progresso também. Ele também enxerga esse processo dialético como progressivo, né? Progressista, progressivo, vai sempre progredindo. Então, o Marshall Berman vai tirar alguns aspectos da obra de Marx, né? Que se relacionam, segundo a visão dele, com essa noção de modernidade, né? Dessa modernidade toda fluida, essa modernidade que vai se desmanchando à medida que vai se fazendo. Então, engraçado que dos autores que ele pegou para estudar, né, pegou para elaborar, o Karl Marx é o único que não é da literatura, é da filosofia, da sociologia, mas não é da literatura. Ele pegou o Goethe, Baudelaire, Dostoiévski e o Marx, né? E aí, o Karl Marx, como a gente já viu aqui em alguns outros vídeos no canal, é um autor que vai olhar
para a sociedade da época que ele vivia, né? Início e meado do século XIX, e via todo aquele espírito transformador tomando conta da Europa Ocidental, certo? Então, só para a gente ter uma noção geográfica da evolução do pensamento do Marx, Marx começa a fazer as reflexões dele na Alemanha, onde ele nasceu e estudou, e teve influência forte do hegelianismo, né, do Hegel. Participou dos grupos de estudo, de pesquisa, né, das discussões sobre a obra de Hegel, sobre a sociedade, né, tem uns jovens hegelianos de esquerda, de direita, e aí, à medida que ele vai passando de um país para outro, né, vai sendo expulso de um país, vai para outro, e principalmente como ele não estava no ambiente acadêmico, ele não conseguiu se tornar professor universitário, então ele convivia com um modo de vida que era bem diferente, não estava protegido pelos muros da universidade. Ele estava muito mais no dia a dia da sobrevivência dos trabalhadores, no dia a dia da sobrevivência das pessoas comuns, né, tendo que depender em muitos aspectos do Engels, né, o amigo dele que ajudava ele, que era Engels, era um industrial que, por se compadecer com a condição dos trabalhadores, ele tinha esse espírito que a gente pode chamar meio de, não sei se filantrópico, talvez utópico, mas ele teorizava uma transformação de amplo, né, de amplo espectro, muito baseado no que o Marx estava elaborando, né, foi elaborando ao longo da vida toda. Então, o Marx, quando sai da Alemanha e vai primeiro para França ou para Bélgica, não me lembro se era primeiro França ou depois Bélgica, né, que são muito próximos, mas França, Bélgica e finalmente para a Inglaterra, então ele vai vendo todo o processo que o Marshall Berman meio que relata de transformação que acontece no Fausto. Então aquela transformação toda de destruição modernizante, de construção de fábricas, construção de cidades, transformação dos ambientes naturais, dos ambientes tradicionais em ambientes modernos, urbanos, né? Um ambiente rural sendo cada vez mais transformado pelo ambiente urbano, pela indústria. Então ele vai verificando isso, porque a Alemanha, no século XIX, ela se industrializou tardiamente. Então, quando ele vai da Alemanha para a França e a Bélgica e a Bélgica já estão mais avançados no processo de industrialização. Então, essa transformação já era mais visível, né? Já era mais presente no dia a dia. Quando ele vai para a Inglaterra, mais ainda, que era o país mais industrializado daquele momento. Era o país em que a vida urbana estava fervilhando. Tinha a maior cidade em população do mundo naquele momento, que era Londres. Então, todo esse processo, aparentemente, segundo a interpretação do Marshall Berman, sensibilizou a teoria do Karl Marx sobre a sociedade para a modernidade. Apesar de o Karl Marx não usar o termo modernidade como tópico de estudo, porque estava implícito, estava presente, estava constante, mas não estava colocado, digamos assim, como problemática. E aí, talvez por isso, tirado do livro Manifesto Comunista, né, que é, digamos assim, a base da teoria de Karl Marx, a base de um processo de transformação que, ao pegar e interpretar as forças produtivas como sendo aquilo que unia a história, né, o desenvolvimento das forças produtivas como aquilo que une a história desde a antiguidade, né, desde da pré-história até aquele momento que ele estava vivendo, ele extrai daí um processo de inevitabilidade, um processo, como é que chama? Paradoxal não, um processo que é inexorável, um processo que é inexorável, que não pode ser evitado, de transformação, né, para chegar, digamos assim, numa utopia, para chegar no momento em que tudo que pode ser realizado de potencial humano chega no seu ápice,
que havia essa crença no século XIX de que esse ápice chegaria, né? Não só na obra de Karl Marx, mas também em boa parte da literatura. Então, tudo que o Marshall Berman interpretou já no final do século XX sobre o século XIX, né? O século XIX achava que seria a criação da perfeição, digamos assim, sem observar todos os defeitos possíveis. É por isso que talvez hoje, a gente no século XXI, a gente enxerga o futuro muito mais como distopia do que como utopia. Porque a gente meio que sofre as consequências desse processo de modernização, só que às avessas, certo? É como se a modernização tivesse transformado tanto a natureza, o meio ambiente, o planeta, as cidades, a vida das pessoas, que é irreversível imaginar isso como um processo autodestrutivo, né? Um processo de meio que extermínio de si mesmo. Aí cria-se as esperanças de sobrevivência no espaço, tal, que é fruto também da própria modernidade. Imaginar que a tecnologia desse mundo moderno consegue criar a própria solução do problema que criou. Então, a modernidade cria um problema e a própria modernidade cria a solução para esse problema. Que é muito desse espírito, né? Esse espírito de transformação constante que é colocado pelo Marshall Berman. E o Karl Marx, ele enxergou esse espírito, mesmo sem colocar como problema. A problemática dele era outra. A problemática dele era a questão de como o desenvolvimento histórico das forças produtivas na constante da luta de classes gerava as contradições, primeiro do feudalismo, depois do capitalismo, para aí chegar finalmente num socialismo. E essa transformação ele via como sendo cada vez mais acelerada. É como se o processo de transformação que o Marshall Berman apresenta no primeiro capítulo, lá sobre o Fausto, o Marx enxergou como sendo aquilo que levaria a uma transformação total de um sistema de produção capitalista para um sistema socialista. Que só para diferenciar, a grande questão é que no sistema capitalista as forças produtivas são dominadas por entes privados, certo? São os empreendedores, é o capitalista, é o burguês, é aquele que é dono dos meios de produção para fazer com que as forças produtivas atuem para a causa do progresso, da modernização, do enriquecimento. E como esse enriquecimento contraditoriamente leva também à desigualdade, gerando uma nova contradição, que aí leva a uma nova destruição, para gerar uma nova construção, que seria, na visão do Karl Marx, o socialismo. Né? E o que diferencia é que no socialismo você tem a classe que era dominada, o proletário, se unindo de maneira global para derrotar a classe dominante, que é minoria, mas que comanda as forças oficiais, né, os militares, a polícia, o Estado, o direito, etc. E aí, tomando a força, essa posição de comando, vai tomar as forças produtivas. É bem um aspecto bem econômico mesmo. Tomando as forças produtivas, tira do ente privado o comando dessas forças produtivas. Então, os meios de produção deixam de ser do ente privado e passa a ser de um ente público, digamos assim, um ente estatal totalitário, né, total, que é o representante oficial do proletariado, dos trabalhadores. A gente sabe que historicamente isso foi extremamente problemático porque acabou criando sistemas totalitários, né, especialmente o soviético, né? Sendo que o próprio Marshall Berman é um cara mais contemporâneo, digamos assim, ele sabe que a própria visão soviética sobre transformação, sobre progresso, tinha o mesmo viés destruidor-construidor do Fausto, né? O mesmo viés, a mesma questão de destruir para construir, destruir o que é antigo para trazer o que é moderno, o que é novo, né? E aí isso vai aparecer muito no capítulo 4, né? Acho que é o 4, que é o que eu estou lendo ainda agora, ainda não terminei, que é o que fala da cidade de São Petersburgo,
E aí ele vai analisar no século XIX, mas ele já vai dar pistas sobre o século XX, né, com a ascensão da Revolução Soviética, que trouxe esse espírito de progresso. Porque é isso, a ascensão do socialismo que o Marx pregava também fazia parte de um esforço modernizante, de progresso, né, de transformação das forças, transformação da natureza pelas forças produtivas em algo que fosse mais moderno, mais novo, que trouxesse digamos assim, mais felicidade para mais pessoas. Então, progressivamente, né, apesar de todo o processo destrutivo da modernidade, mas progressivamente foi trazendo cada vez mais acesso a bens de consumo a mais pessoas. É por isso que assim, a noção de classe média, por exemplo, que é tão valorosa para a gente hoje em dia, como centro do modelo econômico de consumo, essa noção de classe média é uma noção nova, que não existia antes. Só pôde existir justamente com o processo de desenvolvimento da modernidade, que criou essa faixa intermediária de pessoas que não são os pobres, os servos, os escravos, os trabalhadores, né? São trabalhadores também, mas que tem um status e uma categoria que é diferente, né? Que está mais afastado dessa base da pirâmide, digamos assim. Mas também não são os ricos, os nobres, os donos, os donos das coisas. Então, essa coisa assim mais intermediária é uma coisa moderna no sentido de que nova mesmo. Os últimos no máximo 3 séculos, dizer que existe uma categoria de pessoas intermediárias. E, por incrível que pareça, né, é uma interpretação minha, não do Marshall Berman, todo o processo de ascensão de uma classe média de consumidores inevitavelmente leva ao processo de destruição, né, do meio ambiente, destruição do que é antigo, porque tem a coisa das novas moradias, novas necessidades de consumo, né, necessidade de carros e de objetos, de coisas que inevitavelmente acabam gerando a destruição. Então, como eu disse no primeiro episódio, se nosso maior problema hoje é a questão do meio ambiente, é porque estamos ligados ainda a esse modelo de destruição, reconstrução, né? Destruição para o progresso da modernidade que o Marshall Berman fala. E que o Karl Marx é um dos intérpretes mais, assim, felizes no sentido de capaz de fazer a interpretação correta da modernidade, apesar de não ter parado para pensar sobre a modernidade. Ele parou para pensar sobre a sociedade capitalista, a sociedade da época dele, né? E aí aquele capitalismo do século XIX ele via desse jeito e via como sendo um processo necessário para um passo maior, um passo à frente, um passo mais modernizante, mais progressista, que seria o socialismo. Mas, independente disso, o processo de destruição para a construção, o que expõe, né, todas as mazelas do processo reconstrutivo, porque toda vez que você destrói para reconstruir, você está causando tanto mal quanto bem, certo? Isso é inevitável. Talvez por isso o Marshall Berman pegue tantos exemplos da arquitetura, né, da engenharia e da literatura, porque a literatura seria uma interpretação artística das transformações urbanas, certo? O Fausto seria aquele primeiro momento do estabelecimento do empreendedor que transforma. E aí no próximo episódio que a gente vai falar das transformações na Paris da época de Napoleão III, né, as transformações do tal do Haussmann, o arquiteto lá, o urbanista, transformações que acabaram gerando a literatura francesa do século XIX, né, a literatura realista do século XIX, principalmente com Baudelaire. E aí a gente vai ver como é que acontece essa questão da transformação urbana, que revela ao mesmo tempo a beleza do progresso do novo e o contato dessa beleza do progresso do novo com aquilo que era o tradicional, que era o feio,
que passou a ficar visível a partir da transformação, certo? Que, a meu ver, muito parecido com a questão dialética do que o Karl Marx traz, já que à medida que o capitalismo avança, revela, né, cada vez mais a contradição, certo? Então, o capitalismo é um sistema que ele se baseia na produtividade, na produção, no enriquecimento. E quanto mais se enriquece, quanto mais se produz, mais se revela a sua contradição em relação àqueles que trabalham e não possuem, que é o grande problema, né? O grande problema que nós temos até hoje, que é você ter um sistema socioeconômico que produz muita riqueza, e hoje tem muita riqueza acumulada nas mãos de muito poucos, enquanto que a grande maioria trabalha para sobreviver e não participa dessa mesma riqueza, apesar de ser um elemento da produção da riqueza. Pelo menos até a tecnologia pegar e produzir riqueza sozinha, que aí nós vamos ficar nas mãos da benevolência da inteligência artificial. Bom, aí já é maluquice da minha cabeça e muita gente pensa parecido. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo já está fazendo 20 minutos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar like no vídeo, né? Se inscrever se você não está inscrito, né? Se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar, né? Se quiser ajudar o canal também espontaneamente, né, voluntariamente, tem aí o Apoia-se, que é o primeiro link que está na descrição, certo? Você clica aí no link e dá uma olhada lá em como apoiar o canal, né, mensalmente, a partir de R$1 ou mais, sendo que com R$60 você apoiando, você ganha um livro. E não se esqueçam de que está próximo já está quase no final do período da pré-venda do livro Sexo e Celebridades. O lançamento vai ser em outubro e a pré-venda vai até agora, o começo de outubro, acho que é 1º ou 2 de outubro, que termina a pré-venda. Então aproveite, está terminando já, e peça o seu com desconto no Clube de Autores. Eu vou colocar o card aqui logo depois, para você lembrar disso, certo? Até o próximo vídeo.